A interpretação física da derivada de uma função vetorial. Aqui nós temos função vetorial 2D e 3D. Tanto faz, pessoal. Vale para os dois. O R é um vetor posição. Logo, se eu derivar derivada do vetor posição em relação a uma taxa de variação tempo, vai dar o vetor velocidade. Já habitual. Taxa de variação de posição com tempo, velocidade instantânea num instante t. Então, o vetor velocidade instantânea no instante t é a derivada do vetor posição r de t em relação ao tempo. Então, derivada é uma função velocidade. Então, podemos escrever que se eu tiver uma r de t, é f de t i mais gtj, e quiser achar a derivada, r' de t, vocês podem simplesmente derivar as funções componentes f' de t mais g' de tj. E se tiver k também, se estende, né? Sendo que isso aqui é a velocidade instantânea num instante t. G' de t. Basta derivar as funções componentes, que vocês terão a derivada da função vetorial posição. A velocidade escalar num instante. Agora, a velocidade escalar não é vetor, é módulo de velocidade de t. Essas barrinhas é módulo. É raiz de f' de t ao quadrado. Vou botar assim, para vocês verem bem. Mais g' de t também ao quadrado. Ou, se vocês quiserem escrever, muito normal, vão se acostumando, r' de t. Em vez de escrever isso aqui. Fica igual. F' de t quadrado mais... Então, vão se acostumando com essas escritas. Este é o módulo velocidade escalar, valor numérico. Então, tá aí. Velocidade instantânea é um vetor, por isso tem essa setinha. Já a velocidade escalar é só um número, é um valor numérico. Bom, uma vez que eu já derivei posição e obtive a equação das velocidades, se eu continuar derivando, eu tenho velocidade instantânea, que é f' de t, i mais g' de t, j, se tiver k, for 3D, tudo bem, é só colocar. Se eu continuar derivando, eu vou ter uma taxa de variação da velocidade instantânea com o tempo. Bom, o que é isso para nós? A aceleração. Então, o vetor aceleração. Então, derivando mais uma vez, nós temos a aceleração. Então, aqui derivada já foi feito uma vez, então, derivada mais uma vez, mais g, duas linhas de t. Então, aí está a aceleração em função do tempo. Vetor aceleração é derivar duas vezes a posição, ou uma vez a velocidade instantânea. Aqui é g, duas linhas de t, j, e se for 3D vai ter componente k. Dada a função vetorial abaixo, esboce o gráfico da curva C, descrita por r de t, e os vetores tangentes em t igual a 1, t igual a 0 e t igual a menos 1. Se nós observarmos bem, pessoal, esse gráfico aqui,
As funções componentes aqui é x igual a t e y igual a t quadrado. Logo, olhando que 1 é igual a x e t, então eu posso dizer que y é a mesma coisa que x ao quadrado. Esta aqui é uma parábolazinha das bem fácil de fazer. Eu já coloquei aqui o x e o y, então fazendo o nosso gráficozinho, uma parábola das bem michuruca, né, pessoal? Fácil de fazer. Passa no ponto 0, 0, 1 aqui é 1. E aqui quando é 2, lá é 4. Já botei uma escalinha aqui. Aqui quando é menos 1 é 1. E quando é 2, lá vai passar no 4. Igualmente, estou tentando pelo menos, aqui tá um pouquinho torto. Deixa eu pegar a régua com auxílio de uma régua, não erro. Ó, realmente é mais para cá. Um ponto. Igualmente aqui, se eu pegar uma régua paralela, aí eu não tenho erro. Mais ou menos aqui. Fazendo o gráfico da parábola, este é o movimento, a curva descrita. Tá aí. Reforçando agora. Tá ok. Quer saber o vetor tangente? A curva ela tem um comportamento que vai crescendo, eu acho que é para lá, vamos ver. Se eu pegar t igual a 1, aí se o t é 1, x, y. O que vai dar aqui? X e y. Se nós colocar o x vai ser 1 e o y vai ser 1. E se eu pegar t igual a 0, é 0 e 0. Então, ele vai de 0 para 1, então ele vai de 0 a 1. Então, o sentido é para cá. Evolui o t é 0, depois eu peguei ao contrário aqui. Eu devia ter pego primeiro o 0 e depois o 1. De 0, depois evolui para 1. Então, de 0, 0 para 1, 1. De 0, 0 para 1, 1. Tá aí. Esse é o sentido da curva, é o crescimento da curva. Agora que nós queremos saber, vetores tangentes desses vetores, dessa curva aí. Então, eu tenho que derivar r' de t igual a derivada de t é 1, 1i. Derivada de t2 é 2t, mais 2tj. E aí tá dizendo, né, quem são os vetores tangentes. Aqui é x e aqui é y. No menos 1, no 0 e no 1. Não se esquecendo que os componentes agora é x é 1 e o y é 2 vezes t. Então, se for menos 1, o x é 1, não interessa, o x vai ser 1 sempre. Já o y vai ser menos 2. Se for 0, o x é 1, já o y é 2 vezes 0, 0. E se for 1, vai ser, o x é 1, já o y é 2 vezes 1, 2. Então, aí estão os vetores. Primeiro, vamos achar aqui, ó, quem é o vetor posição em tempo igual a menos 1. Ora, em tempo igual a menos 1, que nós temos aqui, que x é menos 1, e o y é menos 1 ao quadrado, o y é 1. Este vetor aqui, no posição menos 1 e 1, tá aqui. E a partir daí, x avança uma unidade e y menos 2. E é isso que nós vamos fazer. X aqui, nesse ponto aqui, avança uma unidade. Então, avançar uma unidade e andar para cá. E o y
desce 2 unidades. Então, 1, 2, aqui. Então, a partir desse ponto aqui, fazer com um lápis aqui. Tá aí. Seu vetor tangente. O outro, no tempo 0, 0. No tempo 0, eu estou na posição 0, 0 aqui. Quem é o vetor tangente, então? O vetor tangente é uma unidade avançando em x e nenhuma em y. Então, avança uma unidade para x aqui. E nem para cima, nem para baixo. Tá aí. Então, esse é o vetor tangente nesse ponto aqui. E o outro, quando t é 1, o vetor posição é 1 e 1. 1 e 1 está aqui. E aí nós vamos avançar uma unidade para x e 2 unidades para y. Então, a partir daqui, nós vamos avançar uma unidade para cá, uma em x, e 2 em y. Então, a partir daqui para cima, né? Mais uma para cima, mais uma para cima. Aqui. Mais ou menos aqui. Então, esse é o vetor tangente. Então, agora reforçando o que eu fiz, este aqui é o vetor tangente, ou seja, velocidade, né? Quando o tempo vale 1. Este aqui, tangente velocidade para 0, para t igual a 0. E este aqui, velocidade para menos 1, para tempo valendo menos 1. O vetor posição de uma partícula em movimento no plano é dado abaixo. Letra A. Determine os vetores de velocidade e aceleração num instante qualquer. Letra B. Esboce a trajetória da partícula e desenhe os vetores de velocidade e aceleração no tempo igual a 1. Então, aqui no caso, determine os vetores de velocidade. Então, esse vetor é o vetor posição. Velocidade é derivada do vetor posição. Para derivar isso aqui, inicialmente eu vou derivar primeiro este componente e depois este componente. Derivada de t, muito fácil, né? É 1 vezes i. Já essa componente aqui, eu vou fazer ela aqui, eu vou chamar de y, 1t mais 1, dá 1. Y é igual a t mais 1 na menos 1. E aí eu passo para frente aqui, y' é igual a menos 1, t mais 1 na menos 1 menos 1, vezes a derivada do que está aqui dentro pela regra da cadeia. A derivada de t mais 1 é 1. Melhorando, menos 1, t mais 1 na menos 2. Passa para baixo, y' é igual a menos 1 sobre t mais 1 na mais 2. Então, copiando, menos 1 sobre t mais 1 na 2j. Isso aqui que eu achei é velocidade instantânea. Em vez de escrever R', I menos 1 sobre
t mais 1 ao quadrado, j. A aceleração é só derivar novamente. Então, vou copiar aqui novamente essa folhinha aqui. Velocidade já está encontrado. E menos t mais 1 na menos 2j. Aqui é 1, né? Então, v', derivada de v. Derivada de 1 é 0i. Este 2 desce para frente, menos 2. Esse é o menos, esse passa para frente. T mais 1 na menos 2, menos 1j. Claro, vezes o 1, que é a derivada daqui de dentro, pela regra da cadeia. A aceleração vai ser este 0, não precisa botar, componente em j. Menos com menos dá mais, 2. T mais 1 na 3j. Então, a aceleração vai ser 2, aqui é menos, sobre t mais 1 na 3j. Então, tá isso, tá? Componente aceleração. A aceleração, num instante t qualquer. Bom, agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Tá pedindo, né, no t, velocidade, quando t vale 1. Se eu calcular aqui, ó, aqui é 1, né? O vetor velocidade é 1, não altera. Menos, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, j. Então, velocidade no tempo 1 vai ser 1 na direção de i. Aqui 2 dá 4 menos 0,25 na direção de j. Então, velocidade quando t é 1 está calculado aqui. Depois eu vou passar para o gráfico. Também está pedindo aqui, né, a aceleração quando t vale 1. É 2 sobre 1 mais 1 na 3j. 1 mais 1 é 2, dá 8, dá 1 sobre 4j, fazendo o cálculo, ou 0,25j. Então, a aceleração, né? Bom, eu vou já passar isso aqui para o gráfico. Depois eu passo ali, 0,25 na direção de j. E a velocidade, quando o tempo vale 1, quando t vale 1, é 1i menos 0,25 na direção j. A posição, aí eu vou calcular, porque aí eu vou ter que fazer o gráfico, depois eu boto esses vetores nesse instante aqui, 1 e 1. Mas para fazer o gráfico, eu tenho que x é t e y é 1 sobre t mais 1, as componentes já separadas. Se o t for 0, é fácil de ver que o x é 0. E o y, aqui vai dar 0 mais 1, vai dar 1. Sim, porque 0 mais 1 é 1, 1 dividido por 1 dá 1. Então, o vetor, né, t, quando t é 0, é 0 e 1. Continuando aqui. Quando é 1, x é t, x é 1. E aqui, 1 mais 1, 2. 1 sobre 2, 0,5. Então, botar ponto e vírgula, aqui vai ser 1, ponto e vírgula,
0,5 o vetor. E a curva, né? Eu vou fazer a curva aqui 3, quando t é 3, x é 3. E esse aqui, se eu fizer o cálculo, 3 mais 1 é 4, 0,25. Então, 3,0,25. Então, essa curva que vai ser gerada, se eu levar lá para o nosso gráfico, esses valores que eu calculei, aqui está o gráfico, né? Onde aqui é o y e aqui é x. Então, primeiro ponto aqui, x é 0 e o y é 1. Segundo ponto, 1 e 1, 1. E 0,5. Estou só colocando aqui, né, pessoal? 1 e 0,5, 0 e 1. 3, 0,25. 3, 0,25 é a metade do 0,5 aqui. E aí, aqui é 2, claro. Fazendo o nosso gráfico, ele tem que passar em todos esses pontos. Vai ficar algo assim. A curva gerada vai ser algo assim. Essa é a curva gerada. Fazendo de uma cor diferente aqui, tá aí a curva gerada. Claro que o vetor posição tá aqui, né, no tempo 1. R de 1. Neste instante aqui. 1. Esse é o vetor posição. Claro que depois vai ter outros vetores de posição aqui. Tá pedindo também o vetor velocidade. A velocidade que nós achamos no instante 1 é 1 para o i e menos 0,25 para j. Olhando aqui, né, nesse ponto aqui, no 1, 1 na direção de i, aqui, 1 na direção de i, e 0,25 na negativo, então é para baixo, na direção de j. Olha, 0,25 já deixei aqui, ó. Então, tu avança 1 para frente, na direção de i, e desce aqui. Então, vai ficar nesse lugarzinho aqui. Então, pegando uma régua, né, e fazendo, velocidade vai estar apontando mais ou menos aqui. Então, esse é a velocidade. Velocidade em 1. Esse é o vetor velocidade aqui. E a aceleração que nós achamos, calculando a aceleração, no 1 também. A aceleração nós achamos 0,25 na direção de j. 0,25 na direção de j, eu estou aqui. Andar 0,25 é ficar no 0,75 para cima, aqui na direção de j. Então, este aqui é o vetor aceleração no tempo 1, 0,25 na direção de j. Então, tá aí a curva gerada é esta aqui. Quando t é 1, o vetor posição está aqui. O vetor velocidade está para cá. E o vetor aceleração aponta para cima, exatamente com esse tamanho aqui, 0,25 para cima. Sim, porque 0,25 na direção de j, se eu já estou na altura 0,5, mais 0,25 vai parar no 75. Tá aí, pessoal, a representação gráfica. Essa curva é a curva gerada pelo vetor posição. E aqui estão os vetor velocidade e vetor